tá ali fazendo o teu trabalho, focado, fazendo acontecer e do nada tu descobre aí uma traição, descobre uma mentira, descobre a família falando de ti pelas costas, um sócio te traindo, teu relacionamento, teu parceiro, tua parceira te traindo. E aí, como é que tu te sente com isso? Como é que tu já aconteceu contigo? Como é que tu te sentiu quando isso aconteceu? Quer saber como é que tu te comporta para que tu consiga se te acontecer novamente, passar por isso sem te destruir, sem te colocar por água abaixo? Fica aqui com a gente que nós vamos resolver isso hoje. E para me ajudar a conversar aí com vocês e a gente fortalecer essa conversa, eu vou chamar a Ivete Maria, que já chegou aqui, para trocar essa ideia com a gente e engrandecer ainda mais esse conteúdo. Simbora, vamos lá. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, Tudo bom? Como é que você está? bem e você? Bem também. O tema assim da live é muito maravilhoso porque a gente já vai vivendo no dia a dia, né? A gente Total. já vai desviando das coisas, já vai se fortalecendo também para cada vez mais estar aqui falando para quem for entrando aí ao vivo, para quem vai assistir depois. Então, um bom encontro aqui pra gente, um bom almoço, um bom café, uma boa janta, dependendo da hora que o pessoal vai assistir. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Né, Ivete? Sejam todos bem-vindos, claro, a essas nossas lives, né, Monique, que a gente está aqui para compartilhar o nosso conhecimento, aquilo que a gente vai colocando em prática. Até você já fez aí o quarto episódio contando um pouco da sua história. Parabéns aí pela sua coragem de nos inspirar a essa transformação através do autoconhecimento. E através dele a gente vai chegando na prosperidade, e a prosperidade nos leva à liberdade, que é o nosso assunto de hoje, então. Exatamente. Eu vou olhando às vezes para cá porque eu tenho o computador para tem um roteiro, né, que a gente já deixa pré-estabelecido para poder entregar uma melhor aí para vocês de conteúdo. E como a gente começou falando, realmente às vezes tu tá focado ali no teu trabalho, no teu dia, nos teus objetivos, na tua meta, fazendo a tua vida acontecer e do nada te vem aquela rasteira, né? Te vem aquela, entra ali no teu caminho, tu descobre alguma coisa de um amigo, tu descobre alguma coisa da família, ou no teu trabalho, alguma coisa assim das relações, porque hoje a gente tá falando de relações. E relações, relacionamento não é só marido, mulher, namorado, namorada, né? Não é só casal, e sim pessoas, eu contigo, né, Ivete? Eu com quem eu me relaciono no trabalho, na minha vida pessoal também, eu aqui com quem for entrando, tu com quem for entrando, enfim, né? São relações, tudo que envolve duas pessoas, mais pessoas, a minha relação com pessoas, a minha relação com a vida, a minha relação com a natureza, então tudo que envolve relacionamento. Então, por vezes, tu tá aí fazendo o que precisa ser feito e te acontece alguma coisa dentro desse campo do relacionamento que te desestabiliza, porque por vezes no material também te destabiliza, né, em algumas coisas sim, mas as relações ela tem uma força maior, porque é troca de afeto, tu confia, né, tu acaba se sentindo seguro ali com a pessoa, entregando o teu melhor, fazendo o teu melhor, e aí por vezes o que vem de volta não é o melhor, né, do que a gente esperava. Talvez é o melhor da pessoa, né? Mas não é o melhor do que a gente esperava no momento. Então aquilo sim dá uma sacudida, a gente fica um pouco abalado. E aí a solução de hoje é, eu vou entregar a minha, a Ivete vai entregar a dela para vocês. Como é que tu pode te comportar de agora em diante? Te comportar é postura, sabe? Não é só pensamento, é também postura de se comportar para que de hoje em diante, qualquer coisa que aconteça na tua vida, nas tuas relações, alguma coisa que a tua família te fale dentro de casa ou fora, no trabalho, não te afete tanto a ponto de tu ficar assim, bah, essa pessoa destruiu o meu dia.
sabe? O que essa pessoa fez acabou com a minha semana, acabou com o meu ano, acabou com o meu mês. Nossa, não quero mais saber também disso aqui que eu estava trabalhando para conquistar. Quer saber? Joga tudo pro alto e se frustra né, e se impede de fazer o que tu ia fazer por causa dessa coisa, né? Que as relações por vezes trazem, né? Traz a parte boa, mas também traz uma parte desafiadora que é para a gente se melhorar. Então, para a gente fazer na prática, a minha solução para você são duas palavras, que é limite e respeito. E para mim, limite e respeito, elas são iguais, ao mesmo ponto. São diferentes, mas são iguais. Porque como é que tu te comporta, então, para que essas coisas aconteçam e evita, né, de te afetar tanto? Entenda quais são os teus limites e também entenda quais são os limites da outra pessoa. E isso vai te ajudar a respeitar. A se respeitar e também que a pessoa te respeite. Então vamos pensar que tu tem ali algum problema no teu trabalho, sabe? Alguém que te desrespeita, sabe? Que te incomoda, que te põe para baixo, ou que tu sabe que te lambe, né? E por trás ela, né? Tu sabe que ela não age a teu favor. Mesma coisa na família, num relacionamento, enfim, coloca dentro da tua vida hoje o que tá te desestabilizando, qual pessoa que tá te tirando do eixo aí às vezes. E aí tu começa a imaginar o seguinte, qual o limite que eu posso colocar para essa pessoa? Por exemplo, é só até aqui que ela pode participar da minha vida, é só até aqui que ela vai saber da minha vida, é só até aqui que ela vai, o que ela me diz vai fazer sentido, né? E aí tu, colocando esses limites, tu vai sentindo que tu também se respeita e tu cria esse ambiente, né, Ivete? Sim. Tu constrói esse limite de dizer, não, é só até aqui. Se esse lugar não me faz bem, eu não vou. Se essa pessoa tá me trazendo ação também, eu vou procurar me afastar, ter menos tempo daqui a pouco tu não consegue se afastar completamente, mas então tenha menos tempo de convivência, vai colocando os limites e respeitando eles, porque aí tu se respeita, tu cria essa camada de proteção com aquilo, e a outra pessoa também começa a entender melhor o teu limite até onde ela pode ir contigo, porque daqui a pouco tu nunca falou nada. Tu sempre deixou essa pessoa, né, fazendo do jeito que ela queria, agindo do jeito que ela queria, falando o que ela queria. E aí, de repente, tu te vê aí sugado, preso, que hoje nós estamos falando de liberdade, tu te vê preso com essa pessoa sempre com o pé no teu pescoço, aí sempre te colocando, né, te interferindo, te prendendo de alguma maneira com os pensamentos, porque tu também nunca se posicionou. Então hoje tu vai se posicionar e depois também, depois desse nosso encontro não tem mais como, né? Tu vai estar te posicionando. Constrói esses teus limites, então, preserva eles. O que é preservar? Se tu acredita que isso é uma verdade sobre ti, eu quero chegar em tal lugar, eu tenho esse objetivo e eu acredito que entrar nas lives nas quintas-feiras ao meio-dia e ouvir a Ivete e a Monique me faz bem. Mas os meus colegas aí do lado acham que eu sou louca ficar escutando essas coisas, entendeu? Imagina, autoconhecimento, liberdade, tu nunca vai ser livre. Se tu acredita que isso é bom pra ti, tu vai te manter assistindo aqui com a gente, almoçando aqui com a gente, tendo esse encontro aqui com a gente e ponto final. Porque tu preserva o que tu tem dentro. Aquilo que a pessoa vai chegar e falar de ti é só um ponto de vista dela. É só o que ela acha de ti e não é o que tu é. Então, se tu sente que isso te faz bem, tu continua. Isso é respeito e isso é limite. Lembra das duas palavras que a gente falou lá no início? Então, tu se respeita, tu se mantém fazendo aquilo. E aí tu vai, junto disso, mantendo. Então, tu cria o limite, tu preserva ele, se posicionando assim, e também tu mantém ele através desses tipos de comportamentos e de atitudes, né? Então tu não precisa simplesmente ser grosseiro com a pessoa para mostrar os teus limites, que a Ivete já vai entrar agora no assunto, mas tu precisa sim se posicionar e dizer, e parar de uma vez por todas de se acuar nas coisas que tu acredita, nas coisas que tu sabe que te faz bem, parar de dizer, ah, não, mas então eu vou fazer porque... Não, chegou. Tu quer parar de levar essas rasteiras das pessoas, dos momentos aí, de acontecimentos, tu vai precisar se posicionar, porque senão
eu sinto muito. Sempre vão passar por cima de ti porque tu deixa. Porque tu não fala, porque tu não te posiciona, porque tu não te respeita, tu não diz, não, pera lá. Tudo bem tu ter uma opinião diferente da minha, mas tu não precisa me tratar assim, sabe? Não, pera lá, já é a terceira vez que tu tá, que tu fala que vai fazer uma coisa e tu não tá fazendo isso aqui comigo. Eu não quero mais parceria contigo. Chegou, porque, cara, tá me fazendo perder dinheiro, tá me fazendo perder trabalho, tá me fazendo passar vergonha, tá... Não quero mais parceria contigo, eu gosto de ti, tudo certo, mas não dá mais, sabe? Vamos ter que... Enfim, N coisas que a gente poderia estar conversando aqui, mas o posicionamento é esse, constrói teu limite, preserva ele para te realmente conseguir fazer acontecer e mantém esse respeito aí, teu contigo mesmo, de não deixar as pessoas sempre passando por cima de ti, te enganando, e também da pessoa, né? Começar a te respeitar pelo tipo de comportamento que tu tem. Então, essas são as minhas soluções aí primárias para a gente conseguir ter essa liberdade nos relacionamentos, da gente ser quem a gente é e também conseguir conviver sem se sentir sempre oprimido, né? Preso Preso. né? Que isso traz a liberdade, né, Monique? No momento que você coloca o limite e coloca o respeito, então você se sente livre. Porque é igual deixar uma criança fazer tudo o que ela quiser. Às vezes você chega num lugar, num espaço gigante, e uma criança pequena, eu lembro do Luiz Antônio, a gente chegava num lugar onde tinha muitas opções, e ele nem sabia usar a liberdade. Então, por que os limites são bons? Porque a gente sabe até onde pode ir. E nós vivemos em sociedade. Então, existem as leis, existem as regras, e a gente precisa, sim, ter parâmetro para as coisas para não ir preso, né? Porque se você sair dessa regra, dessa norma, você vai estar infringindo a liberdade do outro, e aí você vai sofrer as consequências. Então, a liberdade, ela precisa ter uma estrutura também, ela precisa estar delimitada, porque senão a gente seria igual os animais, né, que correm livres aí, se tiver que atropelar, eles atropelam, se tiver que comer, eles comem, né, o animal que está pela frente. Então, nós não teríamos regras se não fosse, né, se a liberdade fosse sem limites. Então, a gente acaba se sentindo livre, mas dentro dessas normas. E para ter o respeito e para ter esses limites que você vinha falando, então, através da comunicação. Como é que eu comunico os meus limites? Sabendo que a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Então, eu sempre preciso usar o respeito, que você já falou, e eu vou falar do amor. Então, comunicar com amorosidade. Isso que você falou, né, para a pessoa não se passar, não fazer coisas que você não gosta. Então, tem maneiras e maneiras de dizer as coisas. Porque já sabemos que as palavras têm poder. Assim como elas constroem, elas destroem. Se eu chegar gritando, eu vou receber o que de volta, né? Então, eu preciso, sim, impor os limites, mas sempre dentro do respeito e com amorosidade. Porque dizer um não com amor é estar se preservando, é um ato de autocuidado, mas também de cuidar do outro. Porque o outro, então, vai saber até onde ele pode ir e não vai estar violando alguma regra, alguma lei, algum limite, alguma barreira que vai prejudicar ele. Então, a comunicação, ela é imprescindível para a nossa vida e para a gente se sentir livre também. E, às vezes, esses muros, essas barreiras, a gente constrói na nossa mente, porque a gente vê as coisas de uma determinada maneira, mas a gente esquece que o outro também é ser humano e que ele tem as barreiras dele e os limites dele. Então, através da comunicação, a gente consegue saber até onde é o teu limite e até onde é o meu limite. Então, sempre, né, usando aí o respeito, o amor para chegar, e a comunicação para chegar a se sentir livre. Então, achei interessante isso, que dentro da liberdade a gente precisa ter essas regras, esse limite, né, para a gente se sentir livre. E que a liberdade também é um estado da nossa mente. A gente tem, sim, os fatores externos, mas às vezes eu me aprisiono em pensamentos, em emoções, em situações, né? Às vezes você faz as coisas
de uma maneira que você está se aprisionando, porque você faz sempre igual e você não muda. E aí acaba se tornando pesado, cansativo, rotineiro, e você acaba construindo uma prisão, e às vezes você nem se dá por conta. Por que isso está pesado? Mas é porque você sempre faz da mesma forma. Se você buscar outras maneiras, aí você vai se sentir livre, né? Às vezes, dentro do trabalho também, a gente não manifesta, não comunica, e aí pensa que não pode avançar, que não pode subir de cargo, que não pode se melhorar, mas é que você nem comunicou as suas ideias, não comunicou aquilo que você estava pensando, e o outro não adivinha. Então, também precisa ter essa consciência de que as nossas escolhas, elas são nossas, mas os outros não sabem das nossas escolhas. Então, às vezes, acaba gerando falha na comunicação por eu pensar que o outro sabia que era assim, mas se eu não comuniquei. Então, para a gente se sentir livre e para poder conviver em paz, né, em harmonia, a gente precisa saber comunicar e comunicar com amor. Então, o não com amor, ele pode ser dito, sim. E as palavras, e como ser firme sem ser duro, e como ser amável e não parecer fraco. Então, quando a gente consegue unir essas duas coisas, eu posso falar com amorosidade, mas consistente e convincente naquilo que eu penso. Eu não preciso gritar para impor as minhas ideias. Então, é buscar aí na comunicação uma forma para a gente se libertar, né, dessas barreiras, desses muros que às vezes estão só na nossa cabeça, estão só na nossa mente. E a mente que tu falou, também o que as pessoas falam pra gente, né? Pra quem tiver aqui, bom dia, Sebastião, bom dia. Pra quem tiver. Pera aí que me perdi a linha de raciocínio agora. Fui botar o botão aqui. Mas às vezes as pessoas falam alguma coisa pra gente. Primeiro tu falou um negócio assim de pensamento, né? De mudar a forma de pensar e tal. E cuidar isso, né? Porque às vezes alguém fala alguma coisa pra nós, tipo, vai, Vete, nossa, hoje tu parece triste. Né? E aí aquilo fica na tua cabeça, cara, será que eu tô triste? Tu tá tão acostumado a aceitar tudo que os outros dizem sobre ti, que daí tudo que eles dizem realmente tu acha que é, né? Então esse cuidado que tu falou dos pensamentos é os que são teus e os que também as outras pessoas, como nós estamos falando de relações, né? Como o que as outras pessoas implantam aí às vezes no teu dia a dia que tu só não pegar pra ti, né? Se tu sente que não é. E lembrar que as relações, elas são construídas diariamente. Então, um casamento, ou até as relações no trabalho, todos os dias eu preciso ser amável, todos os dias eu preciso transmitir aquilo que eu estou sentindo, que eu estou pensando com amorosidade, eu preciso pôr os limites com amorosidade, porque a gente precisa ir construindo as relações no dia a dia. Não é que você estabeleceu que vai ser assim e a relação vai funcionar a vida inteira, porque a gente é ser humano, a gente varia o humor, às vezes está bem, às vezes não está, especialmente nós mulheres de fases, né? Às vezes a gente está uau, às vezes a gente está lá embaixo. Então, conseguir comunicar isso para ir construindo dentro das relações essa liberdade, para dizer, olha, não tô legal, então hoje, se eu não falar muito aí, dá uma... releva, né? Porque não estou nos meus melhores dias. Comunicar também os nossos sentimentos, comunicar as nossas emoções para que a gente consiga, então, viver em harmonia e viver em liberdade. Porque se eu não transmito, aí a pessoa começa a pensar, ai, será que ela está chateada? Será que ela está isso? Será que ela está aquilo? E acaba criando, às vezes, até um ambiente pesado e só por não comunicar. Então, a comunicação é imprescindível para a gente se libertar, né? O Sebastião está colocando aí, responsabilidade afetiva e comunicação não violenta são os pilares, né? Isso aí. Então, a gente saber que as palavras, elas têm impacto. Então, como é que eu vou transmitir? Se eu estou num momento de fúria, eu vou precisar primeiro fazer o filtro do coração, que já falamos aqui, né? Que você respira... Dá uns segundos aí para depois
poder expressar aquilo que você está sentindo, porque senão você vai falar aí com grosseria e o que você vai receber, a gente sabe que aquilo que a gente dá, a gente recebe. Então, dificilmente uma relação, né, se começa uma discussão com voz alta, gritando, dificilmente vai apaziguar, porque como começa, termina. Então, eu gosto muito dessa expressão, dessa frase, que como começa, termina. E tudo na vida, né? O nosso dia, às vezes começa super bem e vai terminar bem. Às vezes começa super mal, então eu já entro na espiral, né? Que, ai, que saco, que não sei o que tá dando errado, e o dia termina mal. Dificilmente, a não ser que a gente tenha consciência, faça uma meditação, né? Traga para nossa consciência aí, para conseguir reverter. Senão, a gente fica nesse fluxo de como começa, termina. E tudo na vida, um relacionamento, qualquer coisa, qualquer projeto que você for fazer, então observa como vai começar. Porque geralmente, no início, ele já te dá os indícios de como vai terminar. Então é importante a gente sempre observar dentro das relações para ter essa liberdade, né? Como começou essa relação? Eu comecei comunicando, eu comecei colocando os limites, eu impus o respeito, mas se eu quero respeito, eu também preciso respeitar. Então eu estou comunicando com amorosidade. Então fica aí essas dicas, né, Monique, para a gente chegar aí na liberdade, já que é um estado de espírito, que a liberdade está dentro de nós, a gente precisa se sentir livre, porque a gente tem as regras para delimitar, para a gente não ser preso, né, para não ir parar na cadeia. Então, dentro disso, a gente precisa ser livre. E isso é o que nos diferencia dos animais, né? Nós temos a consciência, temos a inteligência, e então precisamos fazer as coisas da forma como elas devem ser feitas, sempre respeitando a nós mesmos primeiro e os outros, lembrando que o outro também é um ser humano. Exato. Sabe que tem um filósofo é Rousseau, eu nunca sei direito pronunciar, mas Assim. Eu tive contato com ele há alguns anos atrás e ele que me explodiu assim a cabeça falando sobre isso, sabe? Que a verdadeira liberdade, ela não é a ausência de todas as regras. Não é simplesmente, eu posso tudo, eu faço tudo a hora que eu quero, como eu quero. E sim tu delimitar aí quais são as tuas regras para te viver livre. Né? Então, quais são as regras que eu consigo viver livre dentro do meu relacionamento com o meu parceiro, com a minha parceira de trabalho, com a família de origem, enfim. Quais são as regras que eu preciso delimitar? Que daí a gente volta lá no início, o que eu estava falando, sobre o respeito, sobre o limite, sobre como se comportar, como se posicionar. E aí a gente se vê como um ser humano, como tu disse, né, Ivete, que a gente merece. A gente merece o respeito, sim. A gente merece definir essas regras, sim. Porque senão a gente vira na mão, fica sambando na mão de todo mundo, né? Claro. E se perde de si mesmo, e aí a gente volta em todas as lives que a gente já falou aqui sobre o autoconhecimento, que no final, nós começamos com autoconhecimento, passamos para prosperidade e agora nós estamos em liberdade. E no final isso tudo se conecta, porque tu se conhecendo e entendendo, não, eu posso ir só até aqui. Eu sou grosseira às vezes na hora de falar. Isso eu falo com propriedade. Se eu não respiro esse respirar que tu falou, eu acabo soltando mesmo de forma violenta. É violento que se chama, entende? Você e todo mundo. Mas eu tenho muito esse negócio da raiva também, então, que é uma pessoa acelerada e tal. Então, se eu não trabalho isso diariamente, eu simplesmente solto fogo literalmente pela boca. E aí? Né? Tu destrói uma parceria de trabalho, não há relacionamento que aguente, né? Não há homem que aguenta, não há parceiro de trabalho que aguenta, não há cliente que aguenta. Então eu não posso simplesmente, como tu disse, né? Precisa meditar. O que é meditar? É fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Trazendo para a consciência, se analisando, se percebendo. Então, a meditação também é isso, né? Uhum. É meditar a ação, né? Como eu estou agindo? Então, reflexione, medite sobre as suas ações. Exatamente. Então é legal a gente se perceber onde a gente tem esses detalhezinhos. Então hoje a gente falou sobre liberdade nas relações.
quais são essas pessoas, né, que estão aí te deixando desconfortáveis, como tu também se coloca, se posiciona, se comporta na vida dos outros. Talvez tu não tá invadindo o espaço de alguém. Será que tu não tá invadindo o limite de alguém? Sabe? Então, você tem aquela pessoa que tu percebe que ela não bota limite em nada. Então, tu te preserva de dizer, não, essa pessoa, ela deixa fazer o que quer com ela. Eu não vou fazer isso, entendeu? Eu não vou Uhum. fazer isso porque eu vejo que eu tô sendo, sabe, realmente demais. Então, eu vejo que a pessoa mesmo não se coloca limite, então eu me retraio mesmo para evitar somar aí o desrespeito, né? Então, Claro. prestar muita atenção em limites, respeito, como é que tu vem se comunicando, né? Que foi o que a Ivete falou, que é uma mestra nisso, de Tô comunicar tentando, com tô amor. tentando. Eu aprendi muito contigo e continuo aprendendo, porque realmente é o caminho, né? A gente vai trocando os conhecimentos aí, mas isso é uma coisa que eu me inspiro muito em ti, sabe? Tudo tem um jeito bacana também de falar, e o que não dá para ser dito se silencia também, né? Às vezes. Eu tô me polindo, porque eu já fui muito dessa de chegar e dar na lata, né? Aí, uma vez, uma pessoa muito querida falou: Você acha que as suas palavras não doem? Porque eu costumo ser super sincera e é como se passasse no telão aqui na testa que eu tô pensando, eu não consigo esconder, né? Então a pessoa me alertou assim: Você acha que não dói aquilo que você fala? E aí eu comecei a tomar consciência de: Caramba, se eu quiser comunicar, então eu preciso, né? Eu vou precisar usar aí o amor, colocar o amor nessas palavras para que seja mais suave, porque a gente sabe que a verdade dói, a sinceridade nem sempre é bem-vinda, né? Então, como a gente falou na live passada também, se não for para construir, silencia, né? Se você não for ajudar a pessoa com aquilo que você vai dizer, segura para ti. Porque a gente sabe que a opinião que eu emito sobre outra pessoa diz respeito a mim, né? Sou eu que estou emitindo essa opinião, é minha opinião. E como ela vai receber, vai depender do estado dela, de como ela se vê, do autoconhecimento, e isso pode destruir ou pode ajudar. Então, sempre é importante essa comunicação, mas eu precisei trabalhar muito, Monique, e não é que eu terminei, eu sigo trabalhando. É uma construção. É uma coisa que é o nosso dia a dia, que a gente estuda, que a gente avança, que a Claro. gente faz curso e faz isso, e lança as novidades daqui um pouco para vocês também, para É. ajudar ainda. Então é realmente o que a gente vem fazendo aqui, que é mostrando o caminho. E por vezes a gente acaba, caminho que a gente aprende só no intelecto, de estudo e tudo mais, mas assim, ó, 90% é caminho que a gente caminhou, que a gente já passou e que a gente, por vezes, foi muito positivo, mas por vezes a gente acabou aprendendo na dor. E aí a gente quer evitar isso, né? A gente quer que vocês consigam não precisar passar pela mesma coisa, né? Daquele Claro. jeito. Então, gostaria de deixar uma mensagem, Ivete, assim, pra gente já. Olha aí, ó, meio-dia e 31. Estamos Isso aí. indo. Estamos conseguindo. Então, faça boas escolhas, né? Escolha consciente sempre daquilo que você for comunicar para você poder se sentir livre, porque quando a gente coloca a nossa ideia, né? Coloca para fora aquilo que a gente está pensando e sentindo, a gente se liberta. Mas sempre com amor, com respeito, sabendo que o limite, que você não pode ultrapassar o limite da outra pessoa. Então, sempre analisar essa situação. Mas quando a gente faz de forma consciente e com amor, não tem erro, né? Esse é o caminho para a liberdade. Maravilha! Então eu deixo um agradecimento gigantesco para quem esteve aqui online, presente, ao vivo aqui, para quem vai compartilhar com outras pessoas, vai estar lá salvo no YouTube, no nosso canal. Aproveita e vai lá no nosso canal, olha aí, ó, Mostrando o caminho. mostrando o caminho e se inscreve lá, porque logo mais vai ter um monte de coisa acontecendo por lá. E se tu não tiver inscrito lá, querido, querida, você vai perder. É E verdade. vocês ganhem, aqui é ganha-ganha. A gente ganha entregando para vocês, vocês ganham avançando com que seja uma frase que a gente diga e que já possa te ajudar a despertar alguma coisa para o melhor.
vocês estão ganhando. Então a gente quer convidar vocês para chegar lá no nosso canal no YouTube, mostrando o caminho, se inscrever. Quem gosta de ativar o sininho para ir recebendo as notificações do que a gente vai postando também. Essa live vai estar lá para quem gosta de assistir mais rápido, né, Ivete? Amo, tu falou isso, para mim ficou gravado na cabeça. Realmente, eu sou uma que bota às vezes no 1,25, 1,5 ali. Então vai lá pro YouTube, bota a live no ritmo que tu gostar de assistir. Enquanto tu tá fazendo alguma comida, arrumando, lavando o carro, sei lá, trabalhando ali no intervalo. Obviamente que Aproveita. se tu tivesse aqui ao meio-dia ao vivo com a gente, mas se não dá, assiste depois, compartilha com quem tu sabe que também tá se sentindo preso aí num relacionamento com alguém, no trabalho, em casa, amoroso, enfim, né? Amizades e vamos todo mundo junto se libertar, né, Ivete? Se conhecer, prosperar e agora um beijo imenso e muita prosperidade, é o que eu desejo. Isso aí, vamos voar, né? Vamos ser livres, vamos lá. Beijo. Beijo, beijo.